Bom dia, amados e queridos irmãos. Salmo 118, verso 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Eis o temo-nos e alegremo-nos dele. Deus nos concede mais um dia, que seja um dia abençoado com muitas vitórias para todos. Vamos falar com Deus. Deus querido e maravilhoso, te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia. Deus amado e querido, abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, a ministração da tua palavra, a pessoa que vai ensinar. Também quero colocar, Senhor, diante do teu altar, na tua presença, as mães. Deus amado e querido, conceda, Senhor, a todas elas, Pai, graça, temor, que elas saibam, Senhor, buscar em Ti a sabedoria para criar os seus filhos, Deus, conforme as instruções da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Provérbios 1, verso 8 diz: Filho meu, ouça o ensino do seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe. Hoje, segundo domingo de maio, dia em que comemoramos e homenageamos as mães. Mãe, uma mulher virtuosa, que com sabedoria corrige por amor, ensina, protege e tem habilidade de criar um ambiente no seu lar aconchegante, amoroso para a sua família. Uma missionária que empenha-se em orar pela sua família, ensina os seus filhos a darem os primeiros passos na fé. O seu valor deve ser admirado por todos os membros da casa. As suas tarefas não é nada fácil, por isso deve ser amada, respeitada e honrada por todos. Mãe, uma dádiva de Deus na nossa vida. Parabéns a todas as mães que nos assistem. Sejam agora abençoados com mais um momento de louvor e um estudo bíblico. Uma excelente semana a todos. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.
fiel Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Nós estamos aqui para mais um estudo do livro do Abacuque, né? Nesse domingo, dia 9 de maio, um domingo em que a nossa sociedade comemora o Dia das Mães e nós vamos comemorar estudando a palavra de Deus. Acho que é a melhor comemoração que nós podemos fazer e ainda hoje também teremos a celebração, sexto domingo da Páscoa, e nós vamos preparar esse domingo especial em que todos vocês estarão aí comemorando e homenageando aí as mães muito justamente, né? Que Deus abençoe cada uma delas também. Nós vamos então seguir o nosso estudo de Abacuque. Hoje nós estamos no encontro número 5. Abacuque é um livro bem curto, né? Nós temos aí somente 3 capítulos, e nesses 3 capítulos nós falamos de coisas muito profundas, né? Abacuque está aí confrontando um poder muito forte, né? E ele discute muito com Deus essa ação de Deus, né? E ele cobra de Deus. Então hoje nós estamos aí na segunda parte do capítulo 2, em que a gente vai estudar uma parte dos ais, que chama, né? E essa parte dos ais, nós estamos dando como título A Vingança e o Clamor das Pedras, né? Então, isso vai ficar aí condensado nessa parte do capítulo 2, os versículos de 6 até o 11, tá bom? E é nesse pedaço, né, nessa perícope que a gente chama, que nós vamos nos concentrar para a nossa reflexão hoje, né? A chave de leitura para esse trecho são sempre 3 palavras com as quais a gente trabalha, né? Dívidas, roubos e vergonha. Para iniciar, então, eu pergunto o que a leitura desse texto nos lembra na vida de hoje. Sempre a gente deixa essa pergunta, né? E essa pergunta seria, eu sempre gosto de lembrar, o que a gente poderia, né, ter como debate inicial das impressões de vocês. É claro, nós não temos essa interação, infelizmente, mas eu deixo para vocês pensarem, né, e até talvez conversar entre vocês que estão reunidos aí para fazer esse estudo juntos, né? Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos ilumine na leitura da sua palavra e que ele também nos conduza no nosso estudo, né? Eu aqui e você na sua casa aí. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de nos reunirmos em torno da palavra, mesmo à distância, Senhor, e aí nós agradecemos pela tua inspiração para que possamos ter essa tecnologia que aproxima a tua igreja, Senhor, nesse momento em que todos nós passamos por essa dificuldade, já pedindo, Senhor, o teu auxílio, o teu poder para abençoar cada família que passa por dificuldade por conta dessa situação de doença que o mundo vive, Senhor. E pedimos também que tu nos orientes, Senhor, na leitura e no estudo da tua palavra, que cada irmão, cada irmã no seu lar possa nesse momento ser tocado pelo teu Santo Espírito que ilumina, que nos mostra a direção para compreender a tua palavra da maneira como tu queres para nós, Senhor. E nós te agradecemos porque tu nos acompanhas, porque tu sempre estás conosco, especialmente quando estamos ao redor da tua palavra, quando tu falas, Senhor, com a tua comunidade. Nós então te louvamos e te pedimos, Senhor, mais uma vez, ser conosco neste momento em que nós queremos absorver da tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, vamos então conhecer aí o texto-chave, né, o que a gente destaca nessa parte que nós estamos estudando. E aí nós vamos fazer isso com o versículo 2, a primeira parte, que diz assim, ó, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Né, na versão que eu estou aqui na minha frente, né, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Então, Abacuque já está aí criticando uma maneira de as pessoas terem um tipo de lucro, né, que não é justo, que não é correto, que não é aprovado por Deus.
Vamos fazer a leitura então do texto que vai nos iluminar no nosso estudo de hoje. Lá, como a gente viu, Abacuque 2, os versículos 6 a 11, tá? Acompanhe aí na sua casa, na sua Bíblia, esse texto para o nosso estudo de hoje. Abacuque 2, versículos 6 a 11, diz assim: Por acaso eles todos não caçoarão dele, dizendo piadas contra ele? Vão dizer assim: ai daquele que acumula o que não é seu e se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores e seus cobradores não acordarão para transformar você em presa deles? Já que você saqueou numerosas nações, o que resta dos povos saqueará você, por causa do sangue humano derramado, da violência feita ao país, à cidade e aos seus moradores. Ai de quem ajunta dinheiro injusto em sua casa, para colocar bem alto o seu ninho tentando fugir das garras da desgraça. Você decretou a vergonha para sua casa, destruindo muitas nações. Você fez o mal contra si mesmo, pois agora a pedra da parede gritará e as vigas do telhado responderão. No texto que está comigo aqui, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Bom, gente, o texto de Abacuque, como nós temos visto, né, frequentemente, é um texto bem pesado, é um texto bem forte, é um texto que fala e que nós estudamos percebemos, ele fala não somente, né, as pessoas que conviveram ali na época de Abacuque, mas se nós transformarmos esse estudo, essa compreensão da vida da época de Abraão, nós vamos perceber também que esse texto fala muito para a nossa época hoje também. E se você tem mais de 40 anos, né, vou botar aí uma idade de pessoas que já são bem vividas, né? Eu já fiz 50, estou mais de 50. Então eu estou querendo dizer que são pessoas que já passaram por vários tipos de governo. No país em que nós estamos, as pessoas que estudam, que leem bastante, podem perceber que de Abacuque para cá é muito, eu diria, vamos supor, desde o descobrimento do Brasil, os tipos de governo que nós já tivemos aqui, os tipos de governos que já houve no mundo inteiro, em todas as nações. Você pode perceber que isso vai se aplicar a qualquer tipo de relação em que você tem um grupo cuidando de outro grupo, né? Um governo cuidando de um povo, né? Uma sociedade, seja monarquia, seja uma democracia ou qualquer outro tipo de governo. Então, na verdade, Abacuque está falando de uma relação em que há esse cuidado que os poderosos precisam ter, mas especialmente, porque nós nos lembramos disso, mas especialmente quando vem uma nação que tem um poder, e lembra que lá desde o começo nós estamos falando, um poder muito pautado no belicismo, né, nas armas, no poder de guerra. E aí hoje, muitas vezes, nós estamos tentados a achar que quem tem esse tipo de poder o tem porque foi escolhido por Deus. E Abacuque contesta isso, né? E o próprio Deus aí, falando com Abacuque, diz que isso não é legítimo, né? Não é por essa maneira que se deve exercer um poder. Então Abacuque nos ensina muito para olhar a história por completo, né? E nos ajuda muito a compreender também a nossa vida hoje de acordo com o que Deus quer. Então ele nos ajuda também a não cair em tentações de poder, seja poder de nação ou até nós mesmos, exercer poder sobre uma outra pessoa ou um grupo com uma força, né, de poder, tá bom? Poder mesmo bélico, de luta, de poder marcial, vamos dizer assim, tá bom? Então no primeiro tópico nós vamos chamar de inicia o julgamento de Deus aos injustos e opressores. E aí Deus começa a descortinar ali para Abraão essa situação toda e como é a ação dele com relação a essas pessoas injustas, né? Lembremos que nós temos aí nas palavras-chave, dívidas, roubos e vergonha. Então Deus já vai deixar claro aí que é uma vergonha a pessoa
acumular bens que são resultado desse tipo de pilhamento e de aproveitamento da vida e da posse do que é do outro, tá bom? Vamos lá, olha só. O livro de Abacuque vem dar esperança àquele que é justo e que se nega a ser desonesto. Tá? Abacuque está justamente questionando isso de Deus. O seu povo é honesto, o seu povo tem vivido bem e está sendo assolado por uma outra nação que é muito agressiva, né? Que é muito ímpia também, e ele está contestando isso. Né? Então, o povo se nega a agir de maneira desonesta, de maneira imoral, de maneira antiética, porque fica parecendo que aquele que está pilhando o povo, aquele que vem com força, com um poder de armas, tomar o que é seu, isso a gente chama de assalto aqui, né, se for uma relação de uma pessoa com outra, mas às vezes de uma nação a outra fica parecendo que é legítimo. Então isso pode dar a tentação de que a pessoa consiga coisas, consiga poder de maneira desonesta, imoral e antiética, e muitas vezes dizendo que isso é a vontade de Deus. Então temos que ter muito cuidado com relação a isso. Abacuque então traz uma outra visão. Quando percebemos que nós somos instrumentos para Deus agir no mundo, nós deixamos de ser passivos e resignados e lutamos com a ajuda de Deus para que a situação se modifique. Abraão fez isso, né? Ele, em primeiro momento, se aproximou de Deus, questionou isso e Deus foi mostrando para ele como era a real situação. A história já mostrou que os reinos maus e injustos que se estabeleceram na terra, apesar de uma aparência de invencibilidade, você olha, né, às vezes dentro da história, um governo ali poderoso. Quando você está lendo um livro, não, você, e o governo tal durou 700 anos. Nossa, foi pouco, né? Porque a história da humanidade é tanto. Coloque-se você dentro desses 700 anos, uma pessoa que vive aí 80, 90 anos que seja, é muito pouco dentro dos 700. Se ela está ali naquele meio, ela vai achar que aquele governo, que aquele reino, que aquele poder não vai acabar nunca. Então a impressão que nós temos hoje é que uma nação que talvez esteja no topo, comandando atualmente, ela vai ficar assim eternamente. E nós vivemos de ciclos, especialmente se essa nação não trabalha com uma colaboração, se essa nação não trabalha respeitando aquela outra, por menor que ela seja. Então, esses reinos maus, injustos, eles, apesar dessa aparência, eles caíram, né? Então, como todos os outros, né? O desafio que temos é viver de uma forma colaborativa, como eu falo. As coisas mudam quando o povo compreende que tudo isso pode ser desestabilizado e dar lugar a uma realidade mais justa. Então, para isso, primeiro, a gente tem que continuar agindo de maneira, olha lá, vamos usar as 3 palavras lá no comecinho, né? Honesta, moral e ética. Tá? Então, honestidade, moralidade, não é moralismo, tá bom, gente? Moralismo é diferente de moralidade, é agir com moral. Né? O moralismo geralmente é aquela pessoa que cobra do outro, mas ela não tem uma atitude dessa forma. Né? Então, age com moralismo. Nós temos que ter moral, agir com moral e com ética também, né? Na relação com as outras pessoas. Tá bom? Então, vamos partir aqui para o nosso segundo ponto e vamos entrar especificamente no que chamamos dos ais, né? Eles são aí o ponto forte aí desse livro de Abacuque, né? Então, o primeiro ai, os oprimidos serão vingados, né? Terão a sua revanche, vamos dizer assim, não é uma palavra francesa, né? Esses ais aí nós vamos pegar dos versículos 6, a segunda parte, até o versículo 8, tá bom? O justo inicia sua denúncia, quer dizer, todas aquelas denúncias que nós ouvimos de Abacuque, né? Aquela queixa de Abacuque, ele faz 2 queixas especificamente ali, né? Falando de violência, né? Falando de castigo. Então ele começa a questionar Deus, começa a se sentir incomodado, né? Então ele fala dos crimes daqueles que se aproveitam da inocência e da desproteção do povo. Os crimes são, olha aí, roubo para acumular riquezas. E aí nós temos que lembrar, esse roubo para acumular riquezas não é um tipo de roubo que não mostra necessidade por parte de quem rouba, tá? Mas é uma ganância de ter tudo, até mesmo o que não se precisa, quer dizer, vamos fazer uma campanha para ir lá assaltar, para acumular aqui
as nossas posses, né? Não é pura e simplesmente, vamos dar um exemplo aí, um pai que rouba, né, 1 quilo de arroz para poder alimentar seus filhos por pura necessidade e desespero para alimentar as bocas que dependem dele, tá? Só para dar um exemplo, tá bom? Extorsão para juntar penhores, essa é outra maneira de roubo, né, que a gente está falando aí, dos crimes, né? Saques de outras nações por parte de grandes potências, coisa que a gente comentou já desde o começo, e o mais grave, violência sanguinária, assassinato mesmo, né? Assim o justo declara as injustiças dos poderosos, loucos e sedentos por poder, sem limites para sua cobiça e ambição. Eu quero reforçar aqui, irmãos, que muitas vezes essa loucura, né, por poder, essa ação sedenta de poder, muitas vezes ela está usando a palavra de Deus, usando uma justificativa de que aquilo é feito em nome de Deus, para que possa se justificar no meio especialmente daqueles que seguem a palavra de Deus. Nada que é feito com ação sanguinária, como nós vimos aí, com roubo, por acúmulo de riquezas, por poder, tá? Por saquear, nada disso pode ser feito em nome de Deus. Então isso nós temos que estar muito atentos, muito cuidadosos, tá? Fica então uma pergunta: como será o julgamento então? Como se dará a justiça? Vamos procurar a resposta nas próprias palavras, né, do profeta. Os cobradores e os credores e o que restou do povo saqueados, dos povos saqueados, né, se voltarão contra o opressor, devolvendo-lhe exatamente o que fizera. Isso é muito fácil de perceber, né? Se você age dessa forma cruel, é claro que quem restou ali vai ficar com um sentimento de amargura, com um sentimento de revolta, e aquilo vai se voltar sem nenhuma pena contra aquele que foi agressivo, que foi violento, né? Então, isso vai devolver realmente o que foi feito. Olha lá no versículo 8, vamos ver? Visto como despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti. Tá? Cedo ou tarde, podemos ver também isso na história. A injustiça praticada é paga de julgamento para quem foi injusto. Quem nunca ouviu o ditado popular, o feitiço sempre volta contra o feiticeiro? Agora é bom anotar, né, gente, que o que Abacuque está falando não é um conselho para que nós façamos isso como vingança. O que Deus está falando é que esse é um processo natural e as pessoas vão reagir com violência à violência que foi feita com elas. Então, se você não consegue ali uma maneira de um poder colaborativo, um poder realizado em amor, em cuidado para com o povo, para com aquele que caminha lado a lado com você, esse vai ser um resultado natural. Você vai conseguir inimigos, em vez de você conseguir aqueles atores que vão ser colaboradores com você naquela trama da vida. Tá? Isso é um alerta que Deus está fazendo. No terceiro ponto nosso aí, vejamos que, olha, o segundo ai, o clamor das pedras. E aí nós vamos para versículos 9 a 11. Tá? O injusto tanto explora, e de maneira incontrolada, porque a pessoa que tem aquela ganância, ela não tem fim, é como um poço sem fundo, e se você chega no fundo, descobre que o fundo é falso e cai mais para baixo. A ganância não tem fim. É aquele tipo de pessoa que diz: estarei feliz se eu tiver tal carro. Quando ela tiver aquele carro, ela não fica feliz, porque a felicidade dela não está no carro, não, é dentro dela, sabe? Então ela vai buscar um outro, e aí quando ela pensa que vai ficar feliz ali, ela não para. Então, de maneira incontrolada, acaba enriquecendo e construindo um mundo que lhe parece seguro, estável e inabalável. Assim nós vemos que grandes impérios construíram seu bem-estar. Então note que Abacuque trabalha no seu livro, e dessa maneira nós podemos pensar, refletir, receber de Deus a mensagem de que isso não é somente para nações, né, que lidam com as outras em volta nessa maneira de poder.
mas isso pode falar também ao nosso coração, na nossa maneira como nós estamos lidando nas relações com as outras pessoas, né? Então, muita gente vê as outras pessoas com quem lida na vida como alguém a quem eu posso explorar. Então, ó, veja, grandes impérios construíram seu bem-estar, sua segurança e sua mordomia à custa dos povos pobres, que ficam cada vez mais pobres e endividados. Isso também lembre, tá? Pode acontecer com pessoas, causando morte de crianças, doenças que não podem ser curadas, fome, subdesenvolvimento. Como resolver essa questão? O julgamento para essa ação criminosa é o seguinte: a própria segurança e a mordomia dos povos poderosos os acusam de receber dinheiro injusto para construir esse seu mundo seguro, seguro só para eles, né? Então, além da ganância, tem também o egoísmo, né? Não pensa naqueles que estão em volta. Os que estão em volta são somente para você se servir deles. Então pense bem a questão que está aí escrita para nós. Você se sentiria feliz, com a consciência tranquila, fazendo um grande banquete, comendo do bom e do melhor, enquanto diante de você muitas pessoas não têm o que comer? Tem gente que não liga. E, irmãos, o que é pior, tem gente que além de não ligar, percebe isso daí como algo que é bom para si, né? Então, quer dizer, se eu tenho isso aqui e aquele outro não tem nada, eu continuo sendo melhor do que ele, né? Então, as pessoas muitas vezes não querem que o outro consiga levantar a sua vida por isso, tá bom? Conseguir ver o outro se formando numa faculdade, conseguir ver o outro tendo um bom emprego, um bom salário, comprando o seu carro, a sua casa, faz mal não porque o outro está bem, mas porque ele vai ficar igual a mim ou até melhor do que a mim. Isso é de um egoísmo, né, diabólico. No ponto número 4, nós temos aí a nossa pergunta que faz a gente refletir, né? Você acha que a situação dos povos não vai mudar nunca? Dos povos oprimidos, né? Cercados ali por aqueles que têm poder bélico. Você acha que a situação das pessoas que são assim oprimidas e que têm dificuldade de melhorar a sua vida não vai mudar nunca? Fica a dica para a gente ler aí de novo o versículo 11, olha aí, comentar o que significa isso aí. Vamos ver o versículo 11? Nós tínhamos lido no começo e vamos ler de novo para iluminar essa questão. Você acha que a situação dessas pessoas, desses povos oprimidos, né, que sofrem com a ganância do outro, do egoísmo do outro, você acha que essa situação nunca vai mudar? Olha o 11, que diz Abacuque. Em Abacuque: pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Meus irmãos, ainda que a sociedade tenha uma séria dificuldade de ter políticas de verdade, né, para que as pessoas e os outros povos consigam sair de uma situação difícil, Deus ele tem um direcionamento para essas coisas e vai arrumando isso e orientando para que nós cremos nisso, possamos estar preparados para viver num mundo em que cuidamos do outro, para que todos tenham uma vida melhor. O versículo 11 fala que se nós não fizermos nada, as pedras, as madeiras, as vigas, elas vão clamar, elas vão responder e elas vão agir. No próximo encontro, irmãos, nós vamos fazer o estudo aí terminando, né, esses ais, e aí já não é do 6 a 11 conforme está aí, nós vamos continuar a partir do versículo 11 em diante, tá? No capítulo 2 ainda, nós vamos a partir do versículo 12 fazer a nossa conclusão de mais um pedaço desses ais aí, tá bom? Fica aqui o convite para nós refletirmos sobre essas palavras do Abacuque, não só sobre o que nós queremos
resistir e acreditar que vai mudar, mas também da nossa própria atitude com relação àquelas pessoas com quem nós lidamos, né? Se estamos sendo egoístas, se estamos sendo gananciosos, que Deus nos oriente para isso, né? Desejo um bom domingo para você, aproveitando para deixar meu abraço, né? Desde já, para todas as mães, né? E agradecer a Deus pela vida de cada uma, as mães da nossa igreja, as outras mães que nos assistem também, a minha mãe, e que nós possamos nos encontrar nesta noite para a nossa celebração do sexto domingo, ainda nesse tempo de Páscoa. Deus te abençoe.